Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, não sei que hora que você vai estar nos vendo. Sou Pastor Astro e hoje nós estamos aqui com uma missão muito especial, nosso segundo podcast. E hoje nós vamos conversar com uma turma valente, que é a turma que trabalha com crianças, trabalha com o infantil da igreja e fora da igreja também, não é? E hoje nós vamos abordar o tema que é criança precisa de salvação. Então a gente vai conversar dentro desse ambiente infantil sobre a luta deles, o trabalho deles dentro desse universo de cuidar do departamento infantil da igreja, de pequenos grupos de evangelização e discipulado de crianças, né? E tem sido muito precioso esse tempo que a gente tem vivido. E à medida que a gente vai fazendo esses podcasts, nós também estamos mostrando quem somos, TGF, né? Já estamos como igreja há 10 anos, estamos caminhando para os 11 anos agora em novembro. E muita história aconteceu dentro desse período, né? Então, nesses primeiros podcasts a gente quer falar sobre quem somos, porque eu quero saber quem é a TGF, como é a TGF, eu olho onde, eu vejo onde, né? Então, através do podcast, a gente está pretendendo fazer uma conversa de mesa, e nessa conversa de mesa a gente conhece o que a nossa igreja anda fazendo, né? Porque, às vezes, eu acho que nem a própria igreja sabe o que a igreja está fazendo, né? Então, porque não há apresentação, divulgação e etc. Mas essa é a nossa intenção, o nosso propósito. E à medida que fazemos isso, a gente também transmite conhecimentos, experiências, né? E eu penso que vai abençoar aqueles que nos estiverem assistindo. Então, nosso tema é criança precisa de salvação. Mas antes eu vou apresentar para vocês a nossa equipe, né? Que está aqui hoje. E logo em seguida a gente passa para algumas perguntas, vamos ler algum texto bíblico, etc, etc. Então, eu queria apresentar para vocês, começando aqui da minha frente, eu não sei, não é a direita nem a esquerda, por todo lado, né? Letícia Nobre. Quem é você, Letícia Nobre? Meu nome é Letícia, né? O pastor já falou. No caso, a filha do pastor, né? Porque eu sou Nobre. Yes. Eu sou formada na APEC. Uhum. Vou falar o que é a APEC. Fale, minha filha, o que é a PEC? É a Associação Pro Evangelização de Crianças, né? Está há muitos anos. 80? Mais de 80 anos, né? Nesse ministério Nesse de ministério evangelizar de evangelizar as crianças. e formar professores? Formar professores, discipuladores também, né? Eles têm esses dois cursos, né? Para professores e também para quem quer discipular crianças. É o curso mais completo, né? Com mais tempo, duração de 2 anos. E também sou coordenadora do Camp Brasil, que é Centro de Apoio Missionário e Pastoral das Crianças. E tem sido uma bênção, né? A gente já está aqui desde 2019. Eita Deus. Com esse projeto maravilhoso. Mas que você está cuidando... Sendo coordenadora envolvido, dos pequenos grupos de crianças. Que é a Camp. Isso, Camp, não Só tem um A. Camp. Camp. Esquece o A. Isso. Mas que você está envolvida com o Ministério Infantil já está há quanto tempo? Desde os 15, eu acho. Assim, 15, 16. como foi que a gente fez um podcast voltado para a conferência que a gente vai fazer e eu chamei as pessoas que estão envolvidas no Ministério de Família. Eu perguntei como foi que vocês vieram parar aqui, né? Então, aí no teu caso, como foi que você... Tipo assim, porque o Ministério Infantil é um ministério que a galera, tipo assim, uhul, vou pra lá, né? Mas não me chame, não. A gente, vão, mas não me chame. Então, assim, tem até uma coisa interessante, porque quando a gente começou a igreja, realmente ninguém queria as crianças, né? E aí tinha uma irmã que a gente conhecia o trabalho dela, e ela também era formada nessas áreas, pedagogia e muitos cursos também na PEC, é uma pessoa extraordinária. E eu nunca chamei ninguém para ir para a nossa igreja, né? Mas eu cometi esse pecado com essa irmã. Digo, rapaz, se eu pudesse pescar, eu pescava você, viu? Para que você nos ajudasse. Mas ela foi gentil, não aceitou o meu convite.
foi gentil, né? E não aceitando o convite. E o fato é que a gente passou um tempo sem ninguém cuidando de criança. E só depois de um certo período foi que... Eu acho que foi Felipe que começou, mas a gente vai já chegar no Felipe. Calma. Vai chegar lá. Foi uma grande batalha, realmente, uma construção. Foi uma grande construção. Mas, enfim, o que eu quero dizer com toda essa enrolação aqui como foi que você percebeu esse desejo? Como foi? Foi uma vontade? O Senhor falou, baixei um anjinho, disse assim, minha filha. Como foi? Foi logo quando começou essa questão de ter mais crianças na igreja, né? E aí, era inclusive aqui na casa do Senhor, né? Que acontecia o departamento infantil, né? Com 2 salas. E aí, eram as células que cuidavam no tempo, né? Então, começou aqui em casa, não foi? Foi. Então, tinha um revezamento. Cada rede, né? Ficava um domingo. Só que assim, a qualidade dessa questão não tinha, né? Porque eram várias pessoas despreparadas. Eu mesma chorava quase todas as vezes quando acabava, porque realmente sem nenhum preparo, né? Até que começou, o Senhor chamou as pessoas, né? Todo mundo que ficava geralmente, né? Acho que eu e o Felipe a gente começou nesse processo, né? O João Vitor também. A Deise também estava... O João Vitor já no começo? Já no começo, né? Porque eu era jovem, então tudo que tinha na igreja relacionado à célula eu estava. Por acaso, né? O João Vitor é o marido dela, meu maridinho, né? te amo, amor. E olha só, acho que o cara assim, né? Interessado no ministério infantil, uma titia, na verdade, né? Não, mas realmente ele era um jovem assim, muito espiritual, né? Sim. Maravilhoso e tal e tudo. E sempre... Então, né, assim, o foco dele era as crianças, na época. Não, nosso foco era muitas coisas, né? Porque jovem, a gente seguiu a risca aquele versículo diz, jovem, cuide das coisas do Senhor. Então a gente, solteiros, né? Cuide das coisas do Senhor. Então a gente estava em tudo, limpando, passando pano, cuidando de célula, discipulando, cuidando de crianças. Então a gente, e eu não tinha algo específico nesse tempo, né? Sobre crianças. Mas como eu vi a necessidade... E você fala de formação, né? Não, de formação, tipo, de coração, Ai, gente, eu acho que é isso aqui, me encontrei. Não era. Eu gostava de ficar com as crianças, porém, eu estava lá por causa que eu vi a necessidade de cuidar, né? Então, eu até indico para quem não sabe qual é o seu ministério, eu digo, sirva, né? Quando você começa a servir, vai aparecendo coisas e parece que realmente as coisas foram se afunilando, né? Sim. Então, no tempo, o Senhor separou as pessoas que geralmente ficavam e perguntou quem é que quer ficar, quem é que não quer. Né? E eu disse, eu quero ficar com as crianças, né? E aí a gente formou as equipes, e aí a gente foi buscando uns workshops, umas coisas, mas nada tão seguro, né? Firme. E aí até que surgiu em 2018 essa oportunidade da gente fazer, né, o curso da PEC, fez eu e o Felipe juntos. Foi, assim, realmente... Eu acredito que o Felipe também, para mim, foi um divisor de águas totalmente na minha vida em relação ao Ministério Infantil. E eu comecei a perceber realmente meu coração voltado para isso, né? Para esse ministério, para cuidar das crianças, para salvação. E foi um período que eu acho que o Felipe pode complementar para mim também, que a gente começou a perceber que as crianças não tinham esse contato com o Evangelho. Tipo, quem era das crianças que tinham aceitado a Jesus? A gente não tinha essa questão, né? Sabia que era filho de crente, crente não é. E pronto, acabou, se meu filho está na igreja e tudo certo. Mas a questão de receber Jesus no coração, a gente sentia essa falta. Ele sabia quem era que tinha derrotado o Golias, quem era que tinha ficado na barriga do peixe, sabia todas essas questões. Mas de receber Jesus no coração mesmo, assim, de entregar, de saber o que é pecado, as crianças não sabiam, né? E aí, após a minha formação no camp, ou na PEC, e aí fiz o curso em 2018, e aí quando foi no início de 2019, a gente fez um seminário, né, voltado para o Ministério Infantil aqui na igreja, e aí o pastor teve a felicidade de chamar o pastor Marcos para a nossa igreja, né? Uma conferência infantil. Uma conferência infantil, voltado para as pessoas, para o cuidado, né? O pastor Marcos é o pastor principal, né? Do Camp Brasil, né? Fundador, tal, maravilhoso. Também um beijo e abraço se você assistir. E aí ele fez o convite, né? Para quem queria fazer o PG de crianças, abrir o seu lar para cuidar das crianças.
E eu já estava com a ideia, né? Eu já cuidava da célula e tudo, e eu percebia que tinha essa questão de muitas, assim, 9, 10 anos, as crianças indo pro meu PG, ou pra minha célula na época. E eu comecei a olhar as garotinhas da rua, né? Que aqui no tempo, né? Elas eram crianças, eu já estão adolescente. E aí eu comecei intencionalmente, né? Oi, boa noite, tudo bom, né? Porque a princesa também não falava com os vizinhos. Outro conselho, fale com os vizinhos. E aí eu comecei a conversar com os vizinhos e aí eu já estava com esse desejo realmente de iniciar uma célula com crianças, né? Já tinha conversado até com a minha liderança para a gente multiplicar e eu ficar com essa parte, né? De ter uma célula infantil. Só que aí coincidiu muito, assim, o tempo de... Para entender, você fazia parte de uma célula de jovem, né? Assim? Isso, e aí eu queria iniciar você trabalhava com liderança, inclusive. Isso, eu era líder de célula. Você chamava de suas meninas. Minhas menininhas. Né? Você tinha suas meninas e aí foi um rompimento meio... Não, calma. Porque eu ainda achava que o meu ministério era todos, né? E tal. E aí eu mantive... E aí o pastor... Eu tô falando disso porque o pastor fez esse convite de quem quer abrir a sua casa para receber as crianças. E eu fui uma das pessoas... Claro que eu vou, com certeza, né? Estou aqui, Senhor, eis-me aqui. Porque já era um desejo do meu coração. E ele já tinha todo o material pronto, né? Material cronológico de Gênesis a Apocalipse, que trabalhava 5 anos, ainda tinha um lance das cartinhas, de ser uma coisa bem didática, lúdica para a criança. Eu me apaixonei por tudo que eu precisava. Aí eu fui lá na frente, né? E quando acabou o culto, o pastor pegou e disse assim, olha, você vai ser a coordenadora, certo? Na lata, assim. Não, e eu, né, achava que no começo que eu ia só registrar as pessoas no sistema, né? Porque eu sabia de internet mais do que a mãe. Sabe nada, inocente. E aí, foi nisso, né? E aí você só faz um encontrinho com ele de 15 em 15 dias, uma vez por mês. E é ótimo, vai dar tudo certo. Aí eu, tá bom, pastor, que é isso? Mal sabia eu onde eu estava me metendo, né? Mas graças a Deus que eu fui, né? E aí, hoje a gente já está com vários PG, né? E tá sendo realmente uma bênção. E aí eu comecei depois... PGs infantis. PGs infantil, pequeno grupo de crianças, né? E aí, o que foi acontecer? Eu fui me aprimorando, né? Gostando cada vez mais. E aí, até chegar ao ponto de eu abrir a mão da célula, né? Qual eu liderava. E aí, ficou a minha querida amada Brenda, né? Liderando a célula. Pois é. Por acaso ela está ali, né? E aí, teve esse... Foi aí que veio esse romper, né? Realmente, de... ser realmente voltado para o Ministério Infantil, né? E aí o seu coração já se aquietou, dizendo, não, parece que... não sai que ninguém me tira. O seu coração foi direcionado para isso, né? Totalmente. Então eu queria destacar aqui uma coisa que você falou, que é assim, né? Muita gente tem um questionamento que é tipo assim, eu queria tanto saber qual é o meu chamado, o que Deus quer para mim, né? Porque é tão lindo o chamado, não sei o quê. E aí... Como é que a gente descobre o chamado, né? Na experiência dela foi, cara, sirva, esteja disponível a servir. E à medida que você serve, né? O seu coração vai sendo direcionado para aquilo que você se encaixa melhor, se encaixa bem, né? Então isso foi muito bom. E uma outra coisa que ela falou, que certamente a gente vai voltar a falar mais sobre isso, que é a história de que filho de crente não necessariamente é crente, né? Filho de peixe é peixinho, mas será que filho de crente é um crentinho? É um crentinho, né? Ou é um crentino, né? Então a gente não sabe, né, o que acontece. Mas a gente vai voltar a falar mais sobre essa questão de será que filho de crente é crente? Não é? Vamos falar sobre isso. Mas enfim, você terminou? Terminei. Então essa foi a trajetória de como que ela veio parar no Ministério Infantil, né? Então, para quem não pegou, Letícia é minha filha, né? Eu tenho 2 filhos, Levi e Letícia. Daqui a pouco vocês vão conhecer também o Levi. Inclusive, agora está com PG de criança. Inclusive, começou também a cuidar de crianças e a gente só vê ele mostrando as imagens. Já botar aqui o vídeo da Manu falando versículo. Não era, maravilhoso. Mas muito bom. Se der tempo aí, seria interessante. Botar Tu tem no Instagram, Levi, é? É show, é lindo. Ave Maria, eu ia dizer. Ave Maria. É bom demais, né? Porque, rapaz, derruba o coração da gente, aquelas criaturinhas citando versículo. Meu pai, orando, sei lá. É muito lindo, né?
E você sabe de qual agora, assim, chutando quantos PGs infantis já estão? Porque eu soube que agora recentemente teve o Levi, teve Verusca, teve Ju, né? Com os adolescentes a gente tem 13. Com os adolescentes, mas eu digo só criança mesmo, assim. Só criança tira 10, fica 10. 10 PGs de criança é uma coisa espetacular. Que coisa belíssima. Gente do céu. Muito bem, então foi assim que Letícia foi construindo e acabou ficando. Então, anos depois foi que o nosso socorro chegou, né? Quando a gente começou, a gente estava angustiado e aflito porque não tinha quem quisesse ou quem fosse cuidar das crianças, e o Senhor foi costurando, né? Até que chegamos onde chegamos. Mas antes de ir para a Michele, já que a sequência seria mais ou menos... o Felipe vem agora, né? E aí, Filipão, como foi? O Felipe foi meu socorro, né? Logo no começo. O que eu achei lindo deles é que, assim, sem experiência nenhuma, Nenhuma mesmo. Nenhuma né? mesmo. Sem habilidade naquela área e tudo. O que acontece? O Felipe se prontificou, começou a trabalhar, né? E Felipe foi meu suporte. Está sendo meu suporte até o dia de hoje. Hoje, a Letícia tem, vamos dizer assim, o governo de tudo que se refere a crianças, e o Felipe ele está muito focado na questão da salinha. Daqui a pouco, não sei quando, vai começar também um PG, que eu sei que vai... Logo. Que vai pegando também, né? E o PG tem muito aquela pegada evangelística, né? De pegar crianças na rua, vizinhos, etc. e começar um trabalho com elas. E aí, Filipão, como foi que tu veio parar nesse ministério infantil? No meu caso, não é muito diferente do caso da Letícia, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o departamento infantil através das células, né? Através das células do departamento infantil, surgindo ali devagarzinho, né? Nós altamente despreparados para qualquer situação, e nós começamos a trabalhar com os pequenos, sem muita instrução. E com as células, logo depois que as células trabalhavam com os PG, nós começamos a separar equipes, né? Equipes fixas. E nessas equipes fixas eu fiquei participando de uma, eu era auxiliar de equipe, ficava participando de uma, mas eu estava ali em tudo, né? Eu participava de tudo. E houve um certo problema com o ministério, ficamos um tempo sem liderança, ficou tendo problema na liderança e tal. E o pastor me fez o convite lá na igreja, né? Eu estava na igreja e de repente eu levo aquele susto. Por quê? Felipe, eu preciso de um pastor. Aí eu disse aqui, senhor, envia ele. Envia outra pessoa, eu não estou pronta. E nessa ocasião, no meu coração palpitava, porque eu tinha uma missão, eu tinha algo para fazer, mas eu fugia daquilo. Para quem não sabe, eu sou neto de pastor. Meu avô era pastor. Pastor Adelino. Isso. Que foi meu pastor quando eu aceitei Jesus. O famoso pastor Adelino. O famoso pastor Adelino. Meu avô era pastor. Então essa questão de pastoreio sempre teve no meu coração. Opa, né? Plena paz de Santo Gozo. Meu Jesus. Eu fiquei sem entender também. O Felipe era bebê na época, mas era... Eu acho que eu nem tinha nascido. Tinha? Ele era... Não tinha, não. Não sei. Ainda quem tinha era a minha irmã mais velha. Mas Eu ele tava... era de cabecinha branca, andava com a bibliazinha dele assim, né? De paletó e tudo. Aí quando chegava a hora de cantar as músicas, a predileta dele era essa, o hino 3 da APA. Na paz de Santo Gozo, tem ti, ó meu Jesus, né? Lindo, mas vamos de Deus. Pai de Felipe, você vem dessa herança, Eu né? venho dessa herança, acredito. Não tive a oportunidade de conhecer meu avô, mas já ouvi falar muito dele. E tinha algo no meu coração que palpitava, que eu precisava fazer algo, mesmo sem ter experiência, mesmo sem ter habilidade, não sabia lidar muito com crianças, não sabia lidar, totalmente sem um pingo de experiência, mas meu coração estava disponível para aquele momento de servir, de estar ali para o que daí vier. Bem. Então, quando o pastor fez esse convite, eu aceitei. Para mim foi um enorme desafio, porque o Ministério Infantil estava muito desfalcado, né? No caso, eu trabalho com o Ministério, por enquanto, apenas na igreja. O Ministério Na Infantil, salinha. Na igreja, a salinha. A gente chama o lugar onde as crianças ficam de salinha, né? Isso. Então, eu fiquei na salinha e fui aprendendo devagarzinho como lidar com algumas situações. E até que certo dia, né?
Só sem ter noção, nós passávamos, às vezes, um tempinho sem ir pra igreja, porque por nós revezarmos a equipe, um tempinho sem ir pra igreja. Por mês, não sem ir pra igreja, porque eles estavam na salinha, explicando, né? Estavam na Explicando, salinha, desviado, não. cuidando das crianças, e, portanto, não podia ir pro templo assistir ou cultuar o Senhor junto com a congregação. Então, É tanto que tinha vezes que eu me arrumava todo, quando eu tava pra sair da igreja, eu não podia, porque eu não ia deixar uma pessoa com 15 crianças. Não tinha como, né? Sim. Em 2 salas. E aí eu toda maquiada, linda, né? Acabava que eu tava toda assanhada, mas eu precisava ficar porque eu não ia deixar uma pessoa sozinha com as crianças, né? Realmente Sim. foi um tempo bem complicado. Sem contar que nós tínhamos um espaço muito limitado ainda, né? Não era o espaço que temos hoje. E o que acontecia? Tinha poucos professores, o número de crianças era muito grande em relação aos professores. Muitas vezes ficava 3 professores com um número baixante de crianças. E certo dia eu estava lá em casa e recebi uma ligação do pastor, dizendo que ia lá em casa, levei um susto, meu Deus do céu, foi o que eu fiz. Mas meu pastor não é Carrasco, eu conheço ele. E ele me apresentou a PEC, né? Tinha falado da PEC para mim. E eu tive a oportunidade de cursar, de fazer a PEC e conhecer mais, né? Aprender mais sobre esse departamento infantil. E por mais que eu esteja engajado em algumas outras coisas na igreja, o meu coração ele me impede, né? O amor que eu tenho pelas crianças me impede eu de algum dia me ausentar do departamento infantil. Domingo passado você fez um pequeno vídeo, né? Sugestão, viu, Joãozinho? Um pequeno vídeo das crianças adorando na salinha, né? Coisa mais linda do mundo também. Que coisa linda. Maravilhoso. Então foi muito parecido com a forma como a Letícia foi parar também no Ministério de Criança, né? Basicamente, muito idêntico. E a gente fala assim porque muita gente veio, né? Disse assim, quem gostaria de servir o Senhor, não sei o quê. Sim, eu quero o Senhor, você é um missionário, me envia. É para cuidar das crianças. Ah, sim, entendi. Não, é porque enfim. Então, às vezes tem pessoas que dizem sim, vão para a salinha, passam um tempinho e dizem, não era muito isso que eu queria e sai fora. E Letícia e Felipe estão com a gente já faz um tempo, né? Muito tempo. Então, assim, isso é coisa preciosa demais, porque, rapaz, é vencer essas estruturas, né? É coisa de Deus, não tem como não. Coisa não, que coisa boa. E a gente está aqui também, então você também se formou, né? Letícia também se formou. Também. E agora temos a nossa formanda também, que também tá, né? Ou já terminou também? Terminei. Já terminou? Mais uma formada, então. Já está formada, então aqui com vocês, Michele Miranda. Não é assim? Oi. Sim, Michele Miranda. Michele Miranda também se propõe, pelo menos foi o que ela já falou para mim, é trabalhar no reino de Deus como missionária, não é? E a minha esposa tem uma frase maravilhosa que ela diz assim: quem deseja ser missionário e não ama crianças, presta não. Eu estou dizendo com as minhas palavras, né? Mas ela carrega consigo essa máxima, né? Ela leu, eu penso que isso vem de um livro que ela leu há muito tempo atrás, e que o missionário, o foco dele era criança. Então ele tinha escola, tinha todo um projeto rigoroso a trabalhar com criança. E lá ele tinha essa máxima, né? Quer dizer, se alguém se propõe a ser missionário e não cuida de criança, ele disse, isso aí não está com algum problema na fabricação dele. Então ele entende que a base para qualquer ministério é você cuidar de criança, né? E aí, Michele, como foi que você veio parar como cuidando o pastor de criança? estava dizendo, né? Eu me formei na APEC também, juntamente com os meninos, mas um ano depois, e agora eu estou nesse processo para começar a coordenar também os PGs no camp, né? Estamos eu e a Letícia nessa coordenação e acredito que a gente vai conseguir muitas outras pessoas. Falar nisso, falar em missões e trabalho missionário, vocês tiveram há pouco tempo, né? Sim. Onde foi? Barreiras? Incrível. Barreiras. Barreiras. E o incrível também... O que vocês foram fazer lá? Dessa viagem foi Barreiras é um interiorzinho aqui do Ceará, né? Uhum. É Barreiras. Porque a PEC tem Perto de Redenção. projeto, né? O projeto é Sertão Urgente. Passaram uma semana lá. A gente passou uma semana. E aí, sempre nas férias, eles procuram voluntários para irem ao sertão evangelizar as crianças. Uhum. Aí tava acontecendo, acho que em 3 lugares ao mesmo tempo. Sim. Equipes diferentes, né? Aratuba,
Palmácia e Barreira. E a Esses experiência? 6 lugares. Foi maravilhoso. Foi muito bom. Se Assim, sentiu importante? Eu me senti uma missionária. Gente, quando a gente chegou lá, que os pastores, né, o pessoal dizia, as missionárias chegaram. Eu olhei assim pro lado, olhei pro outro. Mas sou eu. Aí caiu a ficha, né? Amém. Foi incrível. Sim, aí desculpa, eu cortei seu raciocínio. Então, como você estava contando como foi que você veio parar nessa Ministério de Cuidar de Crianças, né? Sim, Voltado para criança. eu cheguei na TGF há 4 anos, né, em 2018, mas nasci no berço evangélico, né, cristão, então venho desse lugar de servir desde cedo. Acho que com os 10 anos eu comecei a servir como obreira, né, que a gente chama de diaconato, mas 10 anos eu estava lá sendo obreira, então já participava da salinha, né, já do louvor, de todas as coisas. Eu acho que de limpeza da igreja, eu sempre fui muito ativa. Estava envolvido no serviço. Sempre fui muito ativa no serviço da igreja. Sim. Porque esse era o meu lugar, né? Sempre foi o meu lugar, meus relacionamentos. O primeiro lugar que eu tenho lembrança de estar é na igreja, não é escola, é a igreja. Sim. Ela te marcou na tua infância. Marcou totalmente. Aí, quando eu cheguei na TGF, eu não estava servindo em nada, né? Passei uns processos, comecei a... Eu entrei primeiro no camp, para depois começar no Ministério Infantil. Aí foi? Foi ao contrário. Então você estudou primeiro, depois foi que você foi... Não, primeiro eu fui para... Eu me formei em 2018. No comecinho de 2019 surgiu essa proposta do camp. Certo. Aí a Michelle foi uma das pessoas que se voluntariou dizendo que queria participar, abrir a casa dela para o pequeno grupo de crianças. Me lembrei agora, me lembrei. Sim, mas nesse processo de servir em todos os ministérios, né, praticamente, porque eu era do louvor, era de várias coisas, na época, quando eu comecei a servir, né, desde cedo, a primeira coisa que eu saí, quando eu fiquei muito lotada de coisas, foi do Ministério Infantil. Então, foi a primeira coisa que eu disse assim, não, vou deixar aqui, vou priorizar outras coisas. Isso, né? em outro tempo você já cuidou de criança? Já cuidava de criança, mas eu era uma criança cuidando de várias crianças. Entendi. Né? E aí eu deixei logo as crianças e fiquei no louvor, fiquei com o Ministério de Dança, o departamento de dança e tudo. E aí com 15 anos eu comecei a liderar, né, o departamento de dança e passei uns 11 anos com crianças e adolescentes, muitos passaram, né? Até a Ellen foi uma das pessoas que eu liderei na época. Me deu muito trabalho, mas te amo. Hoje ela reconhece, né? Tudo. E hoje ela está sendo, né? Hoje é uma bênção. Ministra de Deus aí na área de educação. Sim, né? E muitos outros daquela época, muitas crianças, muitas adolescentes hoje são muito fortes, assim como a Ellen, né? E eu fico olhando assim, meu Deus. Recentemente eu fui até para um casamento de um que era criança, né? Eu sou muito velha, mas casou recentemente e tudo. E não é que seja velha, é muito bom ver os frutos. Ver os frutos desse trabalho. Aí você fez o curso e tal? Sim, quando eu cheguei na TGF, em 2019, nesse dia da conferência, né, que o pastor veio, eu fui lá pra frente. Mas isso foi um processo bem longo. Porque antes de eu chegar na TGF, eu tive algumas revelações. Deus falou comigo. Não foi algo assim... A primeira revelação que eu tive, que foi se encaixando como quebra-cabeça, né? Foi um sonho que eu ouvia muitos gritos, mas eu não entendi o que era, né? E aí, nesses gritos que eu ouvia, eu pensei, né? O Senhor vai me levar no inferno. Mas eram muitos gritos. E eu fui conversar... Isso era sonho? Isso era um sonho. Aí eu fui conversar com uma dirigente, porque na época eu estava na Assembleia, e ela disse assim, não é o inferno, né? São as almas que estão gritando, né? E aí isso ficou. Depois, o Senhor continuou a falar comigo, né? Uma noite, o Senhor me acordou, né? 3 horas da manhã, e me falou João 21, né? Que é aquela parte do Pedro, né? Pedro, tu me amas. E eu estava nesse processo de dizer toda a vida, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo. E aí o Senhor mandou eu ler o quê? João 21. Pedro, tu me amas, né? Apacenta os meus cordeirinhos. E aí eu lendo e escrevendo, eu dizia assim, Senhor, o Senhor quer que eu seja pastora?
Não tô entendendo, né? E isso foi anos de construção. E quando eu cheguei na TGF... Isso você era criança? Não, foram antes de chegar na TGF. Eu cheguei em 2018. Tá. Foi 2017. Entendi. Né? Foi um processo assim de... Antes de chegar na TGF. Eu estava na outra igreja e a irmã queria que eu trabalhasse com as crianças e os adolescentes. E eu sempre saía nas casas, ia buscar para levar para a igreja. E etc. Amém. Mas não conseguia dar certo. Sim. Não conseguia... Mas enfim, aí você, como foi que você começou? Você... estudou? Como foi? Aí como foi que você... Ah, sim, a Letícia fala que você entrou no projeto, né, para fazer um PG de crianças e tal. É, porque assim, eu acho que o Senhor... Ou seja, você não começou cuidando na salinha da igreja, não. Você foi para a evangelização, né? Assim? É, porque o meu sonho era dançar pelas nações, né? Meu sonho era ir pro Diante do Trono, ir lá para Isabel Coimbra, né? Era ser uma dançarina. Era ser uma dançarina. E aí... eu pesquisava escolas de adoração, minha vida era essa. Não, nada voltado para criança, não tinha esse olhar, né? E aí, quando eu cheguei na TGF, nesse dia eu fui só para apresentar. Eu não fui porque o meu interesse era assistir. O meu primeiro interesse era estar lá, né? E nesse dia o Senhor me pegou, né? Eu senti algo diferente. E no dia da conferência, no dia da conferência, né? Eu fiquei assim, aquela coisa, vai e não vai, vai e não vai, vai e não vai, né? E aí eu fui lá pra frente e eu disse assim, e agora? Como é que eu vou começar um PG? Eu não tenho crianças, né? Eu conhecia 2 crianças que eram amiga de uma amiga minha da escola, da época que eu era do fundamental. Aí me veio essas 2 crianças. Aí pronto, eu fui. E depois assim desse começou. dia... Mas começou. hoje tu, além do PG, tu tá na salinha. Aí a salinha veio depois, né? Eu comecei primeiro a evangelização lá no bairro, com o PG, né? Trazendo as crianças para minha casa e discipulando elas. E depois é que eu comecei que eu entrei no Ministério Infantil da igreja. Amém. Então vocês viram aí como foi que essas 3 belezas vieram parar no Ministério Infantil. É toda uma construção, toda uma história, né? Que bênção que o Senhor fez isso. Mas então vamos falar sobre a proposta de hoje, né? Uma vez que agora todos estão conhecendo vocês, sabem que vocês não caíram de paraquedas, né? Houve toda uma construção, toda uma história, né? Então, nosso tema hoje é criança precisa de salvação? Claramente. Sim ou não? Sim. Sim. Com certeza. Criança precisa de salvação. Precisa. Criança é pecadora? Sim. Pode ter certeza. Deixa eu ler aqui um texto aqui. Gente, esse é invocado. Mateus capítulo 18. Jesus fala assim, o texto fala assim: naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma mó e se submergisse nas profundezas do mar. Então aqui nós temos um texto muito forte, Jesus falando acerca das crianças. Há um outro texto que me parece que estava havendo um tumulto, porque queriam trazer as crianças a Jesus para Jesus orar por elas, para Jesus abençoá-las, né? E os discípulos disseram: olhe, não incomode o mestre, não perturbe o mestre. E Jesus percebeu aquela situação e interrompeu e disse assim: não, negativo. Deixa as crianças vir a mim. E ele então pôs as crianças e as abençoou e tal, e disse, né? Quem não se tornar como uma dessas crianças não entra no reino dos céus. Esse texto aqui que nós estamos lendo, Jesus fala que, deixa eu ver, qualquer que receber em meu nome uma criança, a mim me recebe. É muito forte. Depois ele fala, mas qualquer que escandalizar
um destes pequeninos que crê em mim, ele disse, era melhor que você se suicidasse. Então, assim, o negócio não é fácil, né? Então, Jesus disse que a questão de escandalizar uma criança ou fazer com que uma criança se perca, ele disse, rapaz, as consequências disso é menos grave, ou melhor dizendo, é mais grave do que uma pessoa que se suicida. Então, vê que Jesus levou muito sério, né, o modo como a criança é tratada, né? E o que a gente percebe hoje é o mundo inteiro ofendendo as crianças. Tem uma frase do Dietrich Bonhoeffer. Caracas. Eu nem sei se está certa a pronúncia, mas ficou bonita, não foi? Sim, ficou ótimo. Dietrich Bonhoeffer. Deixa eu ver aqui. Tem uma frase dele, que eu li ontem ela. Deixa eu ver só um instantinho aqui, gente. Já eu acho aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Ele fala que se eu achar o Dietrich aqui, no instante eu acho. Eu tenho aqui algumas do Dietrich, mas eu não achei especificamente a que ele fala de criança. Mas do meu jeito, tentando traduzir o que ele estava dizendo, ele diz que se você quiser ver a moralidade de uma nação, basta ver o modo como eles tratam as crianças. Se você quiser ver a moralidade de um país, veja o modo como eles tratam as crianças. Então, hoje nós estamos vendo um absurdo, um abuso de todos os lados, de todas as formas que estão praticando contra as crianças, né? As crianças é um detalhe interessante porque ela é criança, ela é uma folha, uma página em branco. O que você escrever ali vai ficar. Então, se a sociedade escrever coisas más, é aquilo que vai ficar marcado, vai ficar registrado, vai ficar ferrado aquilo na alma da criança, né? Então, segundo Dietrich, ele fala que se você quer ver uma nação, você quer discernir uma nação, veja o modo como ele trata as crianças, não é? Então, infelizmente, nós estamos presenciando aí absurdos em cima de absurdos que estão praticando com as nossas crianças. Nesse texto que nós lemos de Mateus 18, Jesus disse, ai daquele que escandalizar, ou que ofender, ou que fizer perecer uma criança, né? Porque melhor seria para ela se ela se suicidasse. Melhor seria se suicidasse. Então, bem-aventurado e feliz são aqueles que trabalham para recuperar, restaurar, cuidar, pastorear, apacentar, colocar coisas boas no coração da criança, corrigir de situações ruins que estão sendo formatadas no coração da criança. Então, glória a Deus pelo ministério, pelo trabalho que vocês estão exercendo, né? Então, vamos falar sobre isso. A criança precisa de salvação. A criança é pecadora. Eu confesso que eu tenho uma dificuldade enorme quando eu olho para um bebezinho e digo assim, tu é pecador. Aí você olha para aquilo e diz, como é que pode, cara? Uma criaturinha dessa, eu dizer, tu é pecador, para você aceitar Jesus, mano. Tem que se converter, né? Então, a resposta à pergunta, uma criança precisa de salvação? A resposta é sim. Retumbante, sim. Ela precisa, né? A Escritura Sagrada fala que em pecado nós fomos concebidos, em pecado concebeu nossa mãe, não é? Então, eu queria perguntar para vocês assim, né? Daqui a pouco eu quero que vocês apresentem o plano da salvação, como é que você apresenta a salvação para as crianças, mas eu queria saber de vocês assim, nesse trabalho na salinha ou fora dela, vocês acompanharam a conversão de alguma criança, um testemunho de conversão de alguma criança? Eu queria que vocês compartilhassem, contassem, né, inclusive. Sim. Quer começar? Começa. Comece, Leite. Eu presenciei de muitas crianças, né? Como eu falei, na igreja não tinha essa questão de
de evangelizar as crianças, né? Talvez os pais ensinassem algumas coisas, né, bíblicas para as crianças, mas essa preocupação de discipulado de criança, de evangelização não tinha, né? Então, tanto na igreja quanto Eu digo no assim, PG... teve algum caso específico que... Tipo, eu Sim. não estou perguntando assim... eu sei, tenha calma, paciência. É só para ficar claro o que eu estou perguntando. Porque, assim, até entre os adultos a gente tem isso, que é tipo, a pessoa foi acrescentada à igreja. Mas não necessariamente ela houve uma conversão, ou ela nasceu de novo, ou ela experimentou a vida de Deus nela, houve transformação, né? A gente percebe muito em adulto que nem sempre isso acontece. Eles são acrescentados à igreja, mas transformação, vida com Deus, a gente não percebe. E o que eu estou te perguntando é assim, no ministério infantil, porque nós estamos dizendo assim, criança precisa de salvação, né? E eu estou perguntando assim, no ministério que vocês estão desenvolvendo, teve algum caso que você viu a criança antes e a criança depois? Uma criança antes de receber a palavra de Deus e essa criança depois que ela recebeu Jesus no coraçãozinho dela, né? Então, eu queria que você comentasse um caso, ou mais que você queira, no sentido de que, cara, era assim, recebeu a palavra e aconteceu assim, assim. Houve libertação, aquela criança era oprimida, era opressa, não sei o quê. Foi livre também e manifestou diferença no comportamento, essas coisas. Essa introdução que eu dei era para dizer que a maioria das crianças, quem apresentou o evangelho fomos nós, né? Tanto eu quanto o Felipe, né? Quando a gente começou a ter esse contato, né? Com a evangelização das crianças, etc. Então, a gente pegou as crianças, a maioria não sabia sobre essa questão, a maioria não tinha dito sim para Jesus. Né? E a gente acha que é uma... Não, mas está na igreja, é tudo certo. Não é. A gente percebeu em algumas crianças, nitidamente, diferença assim, de dias, né? Sobre a mudança de comportamento delas, né? Então, quando nós recebemos Jesus, ali começa o novo nascimento, né? E a gente presenciou isso. Que eu posso dizer citar nomes? Pode, eu acho que eles não vão... Não falar, né? Não vão Tipo ficar... assim que a gente sempre fala, né? Nos bater, não. Sim, de algumas crianças que tinham um comportamento extremamente, sabe, inquieto, aquela coisa não recebia, ou crianças que começavam a falar, davam um sono, e a gente percebe que não é uma coisa normal, né? Algo que seja natural, a criança ficou com sono só daquela vez, ou ficou mal comportado naquela hora, né? Realmente, a gente pode perceber que existe sim uma opressão, né? E que as crianças precisam ser salvas. E a gente percebe, realmente o novo nascimento. Essa semana, eu dei uma Bíblia para uma criança. Gente, é lindo como as crianças chegam e enchem o olho d'água porque eu ganhei uma Bíblia, que é a palavra do Senhor, né? E quer mostrar para todo mundo a Bíblia nova. E eu sei que é uma criança que lê, né? Porque eu todo dia pro PG com a Bíblia do pai, da mãe, mas não é a minha Bíblia. Sei. Tá entendendo? Então, e a tem idade dessa criança? 8 anos, né? Então, realmente, no meu PG também eu vi Mas muito... a Bíblia que você deu tem colorido? É uma Bíblia comum? Não, ela disse que queria uma Bíblia de palavra. Bíblia grande, Bíblia normal. Bíblia de... uma Gente Bíblia grande. infantil, né? Mas tem, tipo assim, uma figurinha de um versículo, entendeu? Sei. Não é... Sim. Não é aquela aquela não é bem tipo infantil. historinha, não é historinha, Sei. é a Bíblia, mesmo, Bíblia tá. mesmo. Narrativa Gênesis mesmo. e Apocalipse e São Tearpa, não é mesmo? Sim. E eu realmente percebi a importância, né, de você levar o evangelho para a criança. E o engraçado é que a criança ela evangeliza outras crianças. Né? Então, chega lá, a criança, a gente apresentou essas figurinhas, né? Que a gente vai já conversar. E de repente ela tá lá dizendo pro tio dela que se desviou da igreja, entendeu? Que se ela não aceitar Jesus, ela ele vai... apresentando o plano da salvação. Apresentando o plano da salvação, porque eles entendem que isso é importante para eles e eles vão reproduzir. As crianças são missionárias natas, né? E é realmente lindo a palavra de Deus se cumprindo, né, na vida das crianças, porque nós precisamos apontar onde a criança está diante de Deus, né? Como ela se encontra, qual é o meu estado diante de Deus. Eu já fui salva, eu tenho um coração realmente preto, cheio de bicho, né? Que algumas mães dizem para as crianças entenderem que é o coração com pecado. Que a gente diz, olha, o teu coração vai ficar sujo. Tem algumas crianças que não entendem. Aí a mãe fala, o teu coração vai ficar cheio de bicho. Eita. Com esses teus pecados.
E é muito engraçado que às vezes as próprias crianças percebem que precisam se reconciliar. Né? Tem algumas vezes que eu percebia que as crianças estão desandando. E aí eu chegava, né, com essa questão. Realmente, você está vivendo uma vida que agrada a Deus? Você está realmente se afastando do pecado? E as crianças eram sinceras. Não estou. Sim. Quem quer convidar Jesus para voltar para o seu coração e fazer tudo novo de novo? Sim. As crianças entendiam. Né? Até nesse último culto, foi um culto muito lindo mesmo, né? Tá se referindo ao domingo passado? Não, no culto das crianças, né? Ah, tá. Domingo passado. Foi, o último culto das crianças. Isso, foi muito lindo, né? Quem participou viu, né, a presença de Deus, porque realmente o Senhor se importa, né, com o coração das crianças. E ao meu ver, biblicamente falando, as crianças precisam, sim, da salvação. Sim. E elas nascem de novo realmente, né? Se alguém quiser complementar. Amém. Pegando um fio da meada que o pastor falou, da questão da criança ser inserida na igreja, mas não ter aceitado a Jesus ainda. Essa é uma grande questão. Acredito que muitos anos eu levei isso para minha vida mesmo, né? De estar na igreja, ir para a igreja, sou filho de crente, mas não era crente. E isso acredito que muitos pais, muitas vezes levam isso, como o pastor falou, né? O bebezinho, né? Meu bebezinho tem pecado. Um anjinho. E muitas vezes a criança vai crescendo e os pais continuam na minha visão, que é um bebezinho, não tem pecado, porque nasceu na igreja, foi criado na igreja, mas infelizmente ainda não foi alcançado. Ainda não entregou o coração dele a Jesus. Está apenas indo com uma programação cujo qual ele vai brincar, cujo qual ele vai ficar ali. Muitas vezes os pais entregam o celular para a criança ficar na hora do culto e ela passa o culto todo passando o seu entretenimento lá, tendo entretenimento, e nem sequer absorve nada que está sendo dado ali na palavra. Sim. E eis a questão do ministério infantil, né? Graças a Deus, nós aprendemos depois de um bom tempo que havia uma necessidade das crianças ser salvas, das crianças serem alcançadas, das crianças conhecerem o plano da salvação, das crianças serem inseridas no corpo de Cristo. Não apenas na igreja, mas no corpo de Cristo. E por conta disso, temos visto mudanças radicais, mudanças na vida de crianças, na vida de famílias, né? Muitas crianças têm sido alcançadas nesse último culto, como a Letícia falou. Tivemos a oportunidade de ver crianças indo lá para frente, aceitando a Jesus, e a partir daquele momento, aí entra os PG, né? Entra os PG, em qual cuidar daquelas crianças que muitas vezes moram aqui perto, moram em outro bairro, em um bairro aqui próximo, e os PGs entram em ação nisso, que é um trabalho magnífico. Logo eu vou estar fazendo parte disso. Não, de jeito. Eu queria que você falasse sobre aquele que dizia que tinha um robozinho na cabeça. Sim, é exatamente isso. Tem muitas crianças que a gente até comentou sobre isso no treinamento passado que a gente deu para o Ministério Infantil, né? Que muitas vezes a gente não entende porque aquela criança é tão mal comportada. Tem essa questão da hiperatividade, do TDAH, mas tem uma parte também, eu acredito, que seja espiritual, né? Então, você não sabe o que os pensamentos daquela criança que realmente passam na cabeça da criança, né? Então, numa conversa, né? Tinha muito preparada, formada na APEC. Chega para uma criança sentada no sofá, inclusive do senhor, né? E eu falei, meu filho, pelo amor de Deus, você não consegue ficar quieto, não. 1 minuto, era uma pergunta retórica, né? E ele respondeu, não, tio, não consigo. Porque tem um robozinho na minha cabeça que diz pra mim fazer as coisas, e eu faço. Aí eu que fiquei sem resposta, né? A minha pergunta retórica ficou pra mim mesma, e eu fiquei, caracas, meu Deus. É muito... Eu fiquei realmente impactada até hoje, quando eu paro pra pensar, e eu fiquei, meu Deus, a gente precisa orar, né? E aí foi muito próximo de quando a gente começou realmente a evangelizar as crianças, né? E eu lembro que foi um culto que era a programação da PEC, era uma atividade, fazer aquele culto. E a gente fez, né? Acho que foi até tu que ministrou a palavra. E, gente, muitas crianças ali aceitaram Jesus, né? E essa criança foi uma delas, né? E a gente começou a perceber, isso foi no sábado. No domingo, o comportamento dele já tinha mudado. Era outro. Então a gente Era nítida a mudança no garoto. Sim. Assim. Né? Então a gente, tipo assim, a gente teve um aconselhamento, né? Antes, que é uma das coisas que a PEC sempre fala. A criança aceitou Jesus, aconselha. Né? E faz a criança entender que ela aceitou Jesus de fato. E o aconselhamento é tipo o quê? Abordar o quê? A gente, é importante que seja individual ou em pequenos grupos, né? De 2, 3. E aí, basicamente, você vai fazer algumas perguntas para as crianças, né? Tipo, por que você aceitou Jesus?
né? O que torna Jesus diferente que ele pode salvar? Como vai ser a sua vida agora que você aceitou Jesus? E a criança vai responder com as palavras dela, né? E para que não seja só aquela coisa, quem quer aceitar Jesus? Né? Não é esse o nosso intuito, é realmente que a criança entenda que ela aceitou Jesus porque ele é o único que pode nos salvar, porque ele cresceu e ele nasceu de uma mulher, ele cresceu e nunca pecou, e ele é o Filho de Deus, e que ele não vai me dar poder para eu me tornar um filho de Deus, somente Jesus, né? E a criança, ela precisa entender isso. E o nosso dever como o ministro, né, é que a criança entenda isso e que ela saia dali com entendimento. Eu aceitei Jesus. É tanto que no PG, eu sempre faço essa pergunta, né, quem quer receber Jesus? E uma das crianças perguntou para mim, tia, agora eu vou ser crente? Porque eles entendem o que é aceitar Jesus, né? Sim. E eles conectam isso a ser crente. Uma bênção, né? Eu queria falar pelo menos um caso que eu vi. Uma menina aqui, filha do irmão da igreja, né? Ela parecia tinha uma natureza assim muito sanguinária, ela era muito violenta, né? E aí eu me lembro que eu tinha passado uma vez na rua e ela estava batendo na irmã dela com veemência, né? E obviamente que eu repreendi, apesar de ser filha de um irmão e tudo, mas eu digo, rapaz, é minha ovelhinha, né? Eu repreendi e tal, aí eu falei com o pai dele, dizendo, vou fazer um gabinete com a tua filha, hein? Só que ela é uma bebê, ela é uma criança, né? Fazer um gabinete com... Ô, pastor, eu faça mesmo? Não sei o quê, não sei o quê. E aí essa criança foi indo para a igreja, para a salinha, e eu penso que chegou o momento em que o Senhor alcançou o coraçãozinho dela, né? E a gente percebeu uma mudança assim, absurda. A menina se tornou uma criança doce, meiga. Uma coisa incrível. Assim, eu tenho o testemunho dela como... Tipo, eu daria o exemplo dela como o que acontece quando a criança é convertida, quando ela é salva, né? Criança precisa de salvação? É a nossa pergunta, a resposta, sim. E a gente tem visto o que acontece quando a criança nasce de novo. Isso é uma coisa impressionante, porque a gente pensa que o novo nascimento acontece apenas com adulto. E não é. A criança nasce de novo, a criança recebe o Espírito Santo, é batizada no Espírito Santo. Toda a experiência que um adulto passa, uma criança também passa. E a gente vê isso diante dos nossos olhos, né? Isso é muito interessante. Pastor, só uma coisa. E é interessante a gente trazer o plano da salvação na linguagem deles, né? Falando sobre o pecado e trazendo para a realidade, né? O que é pecado? Né? O que você faz que é pecado? E aí eles vão começar a falar, bater no amiguinho, desobedecer minha mãe, né? Arengar, e aí eles começam a falar, falar palavrão, isso não pode. E o que acontece quando a gente faz o pecado? Aí a gente se separa aí eles começam a responder. Então, existe a gente fala, eles respondem, a gente começa a fazer perguntas para eles, para que eles entendam o que é pecado, para que eles entendam que são pecadores. Pois é. A gente tinha uma outra criança, essa daqui é uma que eu estou dando depoimento porque eu vi, né? Uma outra foi de uma criança que a gente acompanhava os pais dela. E ela era uma criança muito inquieta, muito... Era complicado o comportamento dela, né? Era de dar dó. A gente vê o comportamento dela. Então, a Marta amou aquela criança, né? Minha esposa amou aquela criança. E ela se propôs no coração de ser intercessora daquela criança. Ao passar dos anos, quando a gente ia ver os pais, a gente percebia a mudança gradual. Hoje você vê a criança de, meu Deus amado, é outra criança. É outra criança, é uma coisa impressionante. Então, muito daquilo que a gente vê, os pais estão dizendo, porque é criança, é porque é adolescente. Uma obra, irmão, precisa nascer de novo. Exatamente. Entende? Precisa ser salvo. Então, esse tema que a gente está abordando é um tema muito sério, muito grave. Eu queria até ouvir de vocês, o Felipe falou que ele nasceu no berço evangélico também, né, Felipe? Foi. Seu avô era cristão. Era pastor. Minha mãe me levava para a igreja, mesmo forçado. Sim. Eu não gostava de ir para a igreja, mas foi graças a isso. Sim. Você, sua experiência, Letícia, como foi? Como foi, pai? Não, pelo que eu me lembro, eu acho que eu nunca dei trabalho, não, para ir para a igreja, né? Só às vezes que eu tinha que levar uma pizza, pai e tal. Mas fora isso, né?
Nunca dei trabalho, não, mas na Fora igreja... do contexto, irmãos. Isso aqui você desconsidere. Não, mas A pizza era pra ir pra igreja? Não, foi só uma vez mesmo. Que era Pra ir pra igreja? Não, foi antes, na roupa, né? Ah, e Na outro roupinha, mistério. A coisa aí é Eu não outra tinha situação. roupa, aí eu queria morrer porque eu não tinha roupa. Aí meu pai me ajudou. A minha filha Sim. quer morrer? Então eu vou lhe ajudar. Aí, sim, mas pelo que eu lembro, na nossa igreja tinha raros assim, momentos que eu lembro que tinha esse momento, né, com as crianças. Então eu passava mais tempo bebendo água na igreja do que ouvindo a palavra de Deus. Mas uma das pessoas que eu me lembro Ainda muito, hoje é assim, né? Não, tô falando de você, tô falando muitas crianças que vão pra igreja ainda sim, continua a era mesma. assim, o bebedouro realmente dava um É o melhor lugar da sede. terra é o bebedouro. Era muito quente a igreja, né? Vou botar uma grade ali. Aí eu lembro, a lembrança que eu tenho assim de alguém me ensinando era a tia Glaís, né, que hoje tá com a gente também, cuidando de pequenos grupos. E eu lembro que eu ia, né, pra igreja assim e tal, mas nada assim muito espiritual, né? E eu lembro que a minha conversão realmente assim deu entregar meu coração pra Jesus e Você ter... tinha que idade? Eu tinha ali pra 10, 11 anos. Eu lembro que foi numa espécie de pequeno grupo, né? Que a igreja separou as jovens e os jovens, né? E eu tava nessa faixa, né? E foi assim um período realmente de quebrar coração, né? Meu coração um pouco resistente, eu lembro disso. E as irmãs oravam tanto pra mim ser batizado, mas acho que nem aceitado Jesus eu tinha ainda, né? Batizado no Espírito? Isso, só pra me orar em outras línguas e tal, e nada de acontecer. E eu lembro que foi nesse processo de pequeno grupo, realmente, que eu comecei a ter esse relacionamento com Deus. Até então, orar, o que é orar, né? A gente não sabia nem o que era orar. E aí foi que começou essa questão de ser puxado de mim, né? Intimidade com o Senhor. E aí eu comecei a conhecer realmente a Deus. E foi bem próximo, eu acredito, que no tempo que o Senhor assumiu a igreja, né? E aí o filho pastor não tem que ser mais espiritual. Mas foi mesmo no tempo que eu Mas vi. aí a sua conversão foi antes da gente começar a Foi pastorear? bem pouquinho tempo antes. Quase Foi. no início. Foi. E aí foi que Deus foi... é tão bom que antes de a gente começar a pastorear, ele converteu logo a filha. Graças a Deus, né? Porque eu acho que ele sempre foi mais espiritual que eu era meio carnal ainda. Ele tá dizendo ali que não era, não. Não, no tempo. O irmão foi batizado tão cedo, eu fui batizado depois de tanto clamor. Enfim. E aí foi mesmo nesse tempo, né? Eu não lembro, assim, especificamente, eu levantando minha mão, dizendo, Senhor, entra no meu coração, escreve meu nome no livro da vida. Essas coisas eu não lembro, né? Entendi, mas foi... Depois eu orei, né? Que eu precisei me reconciliar algumas vezes. e aí eu orei. Mas foi, assim, bem gradativo, né? A Michelle também foi... Desculpa, perdão, cortei seu raciocínio. Foi, mas é nessa questão, né? De filho de crente é crente, né? Mas foi bem, assim, bem gradual nesse momento, assim, de pequeno grupo, né? De compartilhar da palavra, de saber o que é uma vida de santidade. Foi nesse período, né? Entendi. Tu também disse que nasceu em berço evangélico? Sim, e é da mesma forma que aconteceu com a Letícia. Eu tentei puxar aqui quando foi que eu aceitei Jesus, mas eu não consigo tem uma lembrar. lembrança Foi algo exata. gradual, que aconteceu Entendi. gradualmente. O que ocorreu assim bem marcante foi o batismo, né? Sim. Foi algo muito marcante. Foi mas com quantos anos? Com 10 anos. Foi? Foi com 10 anos. Então, eu acredito que com 10 anos eu realmente tive esse entendimento, né? Que já foi batizado. Fui batizado com 10 anos. Amém. A gente está conversando aqui sobre o entendimento de criança, né? E eu me lembro assim, que então todos nós aqui tivemos experiência com Deus muito na infância, né? Quando eu era bebê, assim, bem novinho, 4 anos, sei lá, por aí, 5 anos, a minha mãe me levava para missa. Não, para missa eu me lembro de ter ido uma vez, mas ela me levava para novena na casa do meu tio. Então, ela era católica, mas aí logo rápido assim, meu pai se converteu, logo em seguida ela também. E aí já me levava para igreja, né? Que na verdade era na casa dos irmãos, não tinha templo propriamente dito. Mas enfim, era a igreja evangélica, né? Na época, Assembleia de Deus. E aí, a lembrança que eu tenho é que eu tinha, sim, plena consciência de pecado. Isso aí ninguém... Ou seja, eu não preciso fazer faculdade, não preciso pegar um especialista, não preciso de ninguém me dizer isso.
Porque eu sabia. E eu sabia, inclusive, de alguns pecados que eu conseguia vencer sendo criança. Como é que é possível? Na verdade, quando eu cheguei na fase adulta, que eu olho para a fase da infância, eu pergunto como é que eu sabia daquelas coisas? Porque não tinha como saber. Primeiro porque não tinha quem ensinasse. Então como é que eu tinha consciência daquilo? Então só posso entender que é uma relação entre Deus e sua criatura realmente, entende? Então eu tinha consciência de pecado e depois que eu me converti, levado pela minha mãe, que as pessoas acham que isso não faz diferença, mas era a minha mãe que levava, e eu me lembro de experiências incríveis que eu tive com Deus naquele tempo, né? Olha como eu tenho. Houve uma época que eu fui mordido por um cachorro, devia ter 5, 6 anos, não sei. E naquilo quase morro, né? Ele pegou minha garganta e sangrou muito, então achavam que tinha ferido aqui uma artéria, alguma coisa, ou seja, que ia morrer, não tinha jeito. O fato é que conseguiram um carro, com muita dificuldade no interior, conseguiram levar para a cidade, fui salvo, não morri. Mas eu me lembro que quando eu voltava desse período que eu passei na cidade sendo tratado, recuperado, eu me lembro que eu voltava no pau de arara olhando para o céu e aquela plena consciência de chamado. Eu sou chamado. Como é que eu sabia disso, macho? Não tem condição, não. Então eu ficava imaginando aquilo, olhando para o céu, dizendo assim, meu Deus. E eu conversando com Deus aqui sobre o episódio que aconteceu, o fato de eu ter sido preservado e a consciência de que o Senhor teria um chamado, né? Um chamado para cumprir, um chamado pastoral, sei lá, outra. E hoje eu estou vivendo esse tempo, essa experiência, né? Então depois, minha mãe faleceu quando eu tinha 11 anos. Depois disso eu vim para a cidade. E aí eu passei um ano sem mãe, sem referência. Eu disse, pronto, é agora que eu vou botar para quebrar, eu vou ser do mundo agora, né? Então vou ter minha experiência no mundo. Aí eu fui para um forró, dancei com as negras lá. Não consigo imaginar essa cena. Pois então, mas imagina a situação, né? Isso no interior. Deu aquela rebeldia, né? Perdi mãe, perdi família, perdi tudo. Agora eu tô com raiva de Deus, do mundo, de tudo. Então eu fui lá pro forró com as negras, tudo. Nunca dancei direito, mas enfim, tive aquela experiência. Depois fui morar com meu tio, aqui em Fortaleza. Aí tive experiências mais fortes com cachaça, essas coisas. Mas aí então, quando eu cheguei na cidade de Maracanaú, eu tinha por volta de 12 anos, já fumando, bebendo e... Enfim, as coisas não apontavam para um bom horizonte, né? E aí foi um dia minha irmã que estava indo para a igreja, senta aqui no sofá, não sei o que, ela sempre tentava, né? Sempre tinha... E eu morando na casa dela, acabei ficando constrangido. Eu digo, pai, não, mano, deixa pra lá, não sei o que e tal. Só que, rapaz, eu tenho que ser, no mínimo, educado, né? Morando na casa da mulher, tudo. Aí, no dia que eu sentei, ela foi ler o Mateus 24 sobre... Diga-nos, Senhor, quando será a tua vinda e que sinais haverá do fim do mundo? E aí ela só leu o texto e disse, vamos para a igreja amanhã? Eu digo, vamos. Depois desse texto? Depois do texto. Como é que não vai, né? Vai que não vai. Não, gente, não é bem assim não, como é que não vai, né? O texto é forte, eu reconheço. Mas, oxe, quantas pessoas não leem o texto e é mesmo que nada? Verdade. Né? Na verdade, no livro de Apocalipse está escrito lá que o Senhor, na época em que, falando acerca de quando haverá o juízo, fala que os montes se desmoronam, que as pragas rolam na terra e o povo não se arrepende, não. Mesmo vendo tudo acontecendo. Um exemplo disso foi a pandemia que a gente viveu agora. Quanta gente não morreu? Né? E quanta gente teve experiência de quase morte e disse, não, agora eu me acerto com Deus, não sei o quê. Beleza, passou a pandemia, tudo voltou ao normal, ou pelo menos quase tudo, e o cara pergunta se ele não tá... Então, quer dizer, o fato de haver ali aquelas pressões, não houve conversão. Então, mas algo aconteceu quando ela leu o texto, né? E ali eu já sabia que o Senhor tinha me pego, né? Fui para a igreja e lá entreguei minha vida ao Senhor até hoje. E estou nesse caminho. Mas o que eu estou citando toda essa história para dizer que sim, a criança tem plena consciência de pecado e não necessariamente é só esses pecados tipo eu não posso dizer palavrão. É muito mais do que isso.
É muito mais do que isso. É consciência tão profunda quanto um adulto tem. Porque eu acho que é uma consciência que acontece no espírito. Hein? É um negócio invocado. Então, eu vi a conversão dessa criança, do casal que a gente acompanhava, eu vi a conversão da filha do irmão que eu presenciei. Tenho a minha própria história, né? E teve um caso específico de um cidadão que apareceu aqui enquanto eu trabalhava em casa. Enquanto eu fazia um trabalho para ele, ele começou a contar a história dele, né? E ele se tornou um traficante, se tornou um cara violento, deve ter matado gente, deve ter feito muitas atrocidades, acabou preso, né? Acabou preso. Mas ele estava contando que quando ele era criança, a avó dele levava ele para a igreja. E ele era daquelas crianças que não se aquietava. Corria na igreja, corria. E, obviamente, tirava a paz e o controle de muita gente, né? Mas olha só a história dele. Ele disse que enquanto ele corria, às vezes ele parava um instantinho assim. E ele ouvia o que estava sendo dito. Aí corria de novo. Aí escutava o que estava sendo dito. Ele fala que depois daquela experiência, ele seguiu a vida dele, entrou no crime e tal, normal, de boa. Ele nunca entregou a vida dele a Jesus, nada. Mas ele conta que às vezes que ele estava de quase morte no crime, por overdose ou por tantas outras coisas, diz que eram aquelas palavras que ele tinha ouvido na igreja quando criança, enquanto corria, eram as palavras que o guardava e lhe dava fé na hora em que ele estava numa situação mais difícil. Gente, deixa de brincadeira, mano. Presta atenção como é que é o negócio. Então a gente pensa, não, criança, não sei o que, não sei o que. E uma coisa que eu tenho visto, assim, completando só a história do cara, ele foi preso, aceitou Jesus na prisão. A mulher dele, obviamente, ficou livre, alugou uma casa. Por acaso, a casa era colada com uma igreja. E ela ouvia as pregações na parede e meia, né? Enquanto o culto acontecia, ela assistiu o culto de casa e ela também se converteu. O marido se converteu na prisão. E depois que eles saíram, eles foram pastorear uma igreja onde antes ele era traficante. Muito massa. Mas o que eu estou dizendo, rapaz, é que o que preservou aquele homem foram as palavras que ele ouvia, que a gente diz, não, criança não entende. Como não entende? Uma coisa que eu tenho visto interessante das crianças hoje é que elas parecem que não gostam mais daquelas musiquinhas. Como é que é? Pedro, Tiago, João, num barquinho, Pedro. Uma vez eu estava com as crianças lá em Beberibe, eu fui cantar essas musiquinhas. E eles olhavam para mim assim. E eu digo, oi, vai, esses meninos não são criança como eu era, não. Aí eles começaram a cantar. Pastor, a música que a gente gosta é assim, Jó, não sei o que, adorar. E começou a cantar a música inteira, a letra todinha. Eu digo, meu Deus do céu. Aí nesses dias estava a filha da Ellen, né, que a Ellen contando que os meninos iam no banco de trás do carro e eu acho que chorando e ela começou a cantar, não chore, quem cuida de você quem cuida de você não dorme, né? Tu lembra a música como é? Não chore, quem cuida de você não dorme. Música de adulto, não tem nada a ver com música de criança, né? Um ponto nosso das crianças. Só dá essas músicas aí. É uma coisa impressionante. Duas a gente toca. Na salinha também, eles não porque querem. depende muito do momento, depende muito também da idade da criança, né? Por exemplo, criança pequenininha, você colocar essas músicas, gente, elas pulam, fazem pipoca. Qual? Um momento feliz. Pequenininha mesmo. A do assim. Barquinho? Cara, você bota uns uma 3 anos, né? musiquinha. Eles gostam, né? Elas gostam. Agora a criança, quando vai crescendo 7, 8, 9, a gente já dá uma mesclada, né? Mas pra complementar essa questão do pecado, né? Eu lembrei aqui de uma vez, né? No meu PG, uma criança, depois do momento lá que a gente teve, ela tinha, por favor, ora por mim, eu preciso muito me reconciliar. Por que, minha filha? Que foi que aconteceu? Não, tia, eu fiz uma coisa muito errada. Eu tenho muita vergonha de dizer pra senhora, mas eu preciso muito me reconciliar. Então eu não sei até hoje o que foi que ela fez, né? Depois eu procurei ela pra saber. Expliquei, né, que ela precisava confessar o pecado dela pra ela. Tá, enfim. E ela disse, não, eu tô muito vergonha, eu confessei pra minha mãe. Amém. Mas eu preciso que a senhora... eu precisava muito que a senhora orasse por mim pra mim me reconciliar, porque eu tava me sentindo meu coração muito pesado, né? Então a criança, ela entende essa questão, né? E outro fato, né, que elas se converteram, né? Hoje elas não participam mais do meu PG, mas elas estão na Assembleia.
E aí muitas delas vão dar a saudação, né? Que é uma coisa que acontece. E elas, tia, olha, hoje... Elas me contam, né? Nem chego pra conversar com elas, puxa assunto. Tia, hoje eu dei uma salvação daquele versículo que a gente decorou no PG e tal. Gente, meu olho enche d'água. Eu fico toda besta, porque a gente sabe que aquilo que a gente plantou, Tá lá. ele tá no coração dela, né? Amém. Não, mesmo que ela não esteja mais, né, no meu PG toda semana ali comigo, sempre quando eu passo, elas correm pra me abraçar. Elas têm um coração realmente grato pelo trabalho que eu fiz com elas, né? E é muito lindo de hoje elas estão abençoando outros adolescentes, né, com aquilo que elas receberam aqui, né, inclusive A gente nessa gostaria casa. que ficasse com a gente, né? Há um certo de um Isso. Ai, quando rompimento ao elas saíram, gente, oh, meu Deus, por que saiu? Mas Pois um é. planta, outro rega, e Deus é É. que dá o crescimento, né? Isso aí eu tive plena consciência, né? Porque elas estão no caminho, né? E sempre quando eu vejo elas, eu cobro, eu pergunto, vocês estão indo só pra igreja ou estão tendo relacionamento com Deus? Porque elas também entendem essa questão, né? Sim. E aí elas também são sinceras comigo, né? Isso eu acho legal. É, Porque a criança gente tem criou essa- essa liberdade, né? Elas não fingem ser uma pessoa pra mim. Elas são quem elas são mesmo. Sim. Amém. Então a criança, ela tem essa questão de guardar a palavra, né? Coisa boa. Eu queria que você... Nós já estamos nos nossos minutos finais. Eu queria que você apresentasse aí o plano da salvação. Como é que vocês apresentam o plano da salvação para suas crianças? A gente fez isso lá em Barreiros, não foi? Eu e a Letícia, a gente saiu em dupla. Até um convite, né? Que eu queria dizer para as pessoas, né? Você quer iniciar um PG na sua casa, quer abrir o seu lar, não sabe como começar? Converse com a gente pode fazer um clube de 5 dias na sua casa, né? Que você vai passar 5 dias da semana com aquelas crianças, né? Com as crianças da sua rua ou com conhecidos. Tem gente que tem muita criança na família, né? Também super indico. E aí você passa cada dia com uma verdade, né? Que a gente vai dizer aqui pra vocês agora. É uma ótima maneira de começar, mas se quiser começar logo também dá tudo certo. Amém, pode apresentar. Como é que você faz? Então, assim, faz de conta que nós somos as criancinhas. Eu vou Inclusive, fazer qualquer dia eu os vou dois. chamar você Certo. para pregar na igreja o plano da salvação, para que a gente também se converta, né? Ou alguém Amém. da igreja Quer ouça, aceitar Jesus? quer aceitar Jesus. Pronto. Então, apresenta, faz de conta que nós somos crianças. Como é que você faz? Eu vou fazer uma mesclada aqui para poder dar algumas dicas também, tá certo? Primeiro, claramente, você vai abordar a criança, certo? Oi, tudo bom? Como é seu nome? Quantos anos você tem? Vai pra criança, né, ter aquele afinidade com você. E aí você pergunta, você quer escutar uma história? E a criança vai dizer sim, porque a criança gosta de história, né? Se ela disser não, você diz, mas por favor, deixa eu contar. É. Aí você vai começar mostrando essa figura. Tá focando, menina? Tudo certo? Então você vai mostrar essa figurinha. Você vai perguntar, que cor é essa? Você sabe? A criança vai dizer, é amarelo. Se a criança souber, né? E aí você vai dizer, do que é que você lembra de amarelo? Aí a criança vai dizer, o ouro, o sol. E aí você vai começar a explicar para a criança. Você sabe por que a gente está mostrando aqui o amarelo para você? Você sabia que que Deus ele preparou um céu que é feito de ruas de ouro e de cristal? E tem lindos castelos dourados feitos de ouro e ele está preparando para a gente morar lá com ele. O desejo do coração de Deus é que a gente vá morar com ele um dia. E você está vendo que isso é um círculo. Que fórmula é essa? Você vai explicar para a criança que isso é um círculo. Nesse círculo você consegue ver o começo e o fim? Não. Não, muito bem. Por quê? Deus, ele é eterno. O que é ser eterno? É nunca acabar. Então, Deus, ele é eterno. Ele não tem começo e nem fim. E Deus, ele é bom. Deus, ele é santo, ele é perfeito. E a palavra de Deus diz que Deus, ele nos ama. Aí você vai dizer o versículo, João 3,16. Que é você falar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí você vai perguntar, você quer morar no céu? A criança claramente vai dizer, sim. Aí você vai dizer, mas tem um problema. Infelizmente tem uma coisa que não pode entrar no céu. E o que é, crianças? Aí você vai mostrar o coração com a cor escura, que significa o quê?
o pecado. E aí você vai perguntar, o que é o pecado? Você vai dizer também, pecado é tudo aquilo que você faz, fala e pensa que não agrada a Deus. E foi justamente por causa do pecado que ele nos separou de Deus. Então Deus, como ele nos ama tanto, ele não quer viver uma vida separada da gente. E o pecado, como ele nos separa, nós ficamos com um preço que precisava ser pago para que eu pudesse me aproximar de Deus novamente. E você também vai perguntar, né, a criança, você sabe citar exemplos de pecado? Aí a criança vai dizer. E você vai citar o texto, né, de Romanos 3:23, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. E aí você vai mostrar para a criança que ela está separada de Deus e que ela é uma pecadora, que ela pecou, eu pequei, todos pecaram. E nós precisamos de Jesus para nos aproximar de Deus novamente. E essa é a solução para o pecado, que é a morte de Jesus na cruz, né? Então, ele pagou o preço para que um dia eu e você fôssemos conectados com Deus, ligados com Deus, aproximados de Deus de novo, porque ele nos ama. Então, foi um preço por amor. E aí você vai explicar para a criança por que só Jesus pode salvar. Porque ele nasceu de uma mulher, assim como foi prometido. Ele cresceu, mas ele nunca pecou. Em toda a sua vida, ele viveu uma vida santa, porque ele é Deus. E aí você explica que para a criança não só mata Jesus, né? Isso é importante. Você também diz que ele ressuscitou ao terceiro dia, né? E que ele é poderoso para ressuscitar dentre os mortos. E aí você vai mostrar que quando nós aceitamos a Jesus, algo novo acontece com a gente. Que você vai mostrar o coração limpo, né? Que os nossos pecados são perdoados, que eu ganho uma vida eterna, que eu ganho de novo o acesso. Quando eu recebo a Jesus, eu ganho junto com isso o poder de se tornar filho de Deus. E com isso eu posso ir para o céu um dia, quando Jesus voltar. Ele tem essa promessa de que ele vai voltar. E que quando eu recebo Jesus, eu me torno filho de Deus. Aí você vai citar João 1:12, né? Porque todo aquele que nele crê tem o poder de se tornarem filhos de Deus. E aí você vai dizer, você se tornou filho de Deus quando você recebe a Jesus. Aí é nesse momento que você faz o convite. Crianças, você quer aceitar Jesus? Você tem esse desejo de tornar Jesus o Senhor e Salvador da sua vida? O seu único e suficiente Salvador? Aí se a criança disser sim, né? Você ora com a criança e dá continuidade. E aí vem a árvore, né? E daí você vai mostrar para a criança que ela precisa crescer na família de Deus. Né? Assim como a árvorezinha. Assim como a árvore vai se desenvolvendo, crescendo com a luz do sol, com a rega, com a troca de adubo, né? Assim, do mesmo jeito somos nós. Nós precisamos congregar, nós precisamos orar, ler a Bíblia, testemunhar acerca de Jesus, né? Falar de Jesus para as outras pessoas e ter uma vida correta, né? Uma vida que agrade a Deus. E aí a criança, e você vai, nesse momento, inserir a criança na vida de Deus, né? Na família, na igreja, nos projetos, né? Como eu e a Michelle falamos, é muito importante que a criança ela tenha um papel, né? Ali na família de Deus, para que ela faça parte, realmente congregue. Amém. E é isso. Acabou? Rapidamente. Então, minha filha, agora aproveite, né? As crianças que estão assistindo, convide-as. Você que está nos assistindo, ore por elas. Orar mesmo? Sim. Amém. Vamos deixar nossos olhinhos crianças. Você criança, adulto, vovô, tia, que aceitou Jesus, que percebeu que é um pecador. Entendeu o que nós falamos. Que entendeu que é um pecador e que precisa de um salvador na sua vida. Que a partir desse momento você se torna filho de Deus e você um dia vai morar com Deus na eternidade. Se você acredita nessas verdades e quer receber Jesus, você que está afastado ou se distanciou dos caminhos de Deus, esse é o momento de você se alinhar com o Senhor, né? Voltar o seu coração para Deus e entregar a sua vida para Ele. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Amém. E aí você repete comigo em casa. Senhor, eu te peço que você entre no meu coração, me perdoe de todos os pecados, me purifique, que o Senhor seja o meu Senhor
o meu Salvador. E que a partir desse momento você escreva o meu nome no livro da vida. E que a partir de hoje eu realmente me torne um filho de Deus. E que todos os dias eu viva para te agradar, Senhor. Nos ajude a viver uma vida de santidade, uma vida que agrade a Ti, uma vida sem pecado, Senhor. Em nome de Jesus, eu te oro para que a minha vida seja transformada, que o meu ser se torne um contigo, Jesus, e que eu pareça com você todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, assim, nós estamos aqui nos minutinhos finais, nós já vamos encerrar. Mas eu queria só, para a gente falar em rápidas palavras, nós vamos ter as considerações finais de vocês. E eu queria perguntar o seguinte, sobre a importância dos pais, né, na conversão dos filhos. Vocês têm percebido que os pais, que a salvação dos filhos tem sido prioridade para os pais têm se importado com isso? Por que eu faço essa pergunta? Porque a gente sabe que os pais se preocupam onde os filhos vão estudar, os pais se preocupam se os filhos estão saudáveis, se tiver qualquer probleminha, leva para o médico, não é? Providencia lugares para eles fazerem atividades físicas, providencia para saber se o lugar é seguro ou não é seguro. Então os pais têm todos, se eles estão comendo direito, se está comendo verdura ou não, se está seguindo uma certa dieta, tal coisa não come, coma tal hora não come. Então existe todo um cuidado com relação aos filhos. Mas a pergunta é, e no que se refere à questão da salvação eterna dessas crianças? Vocês percebem que os pais se preocupam com isso ou tanto faz como tanto fez? Tipo, eu escolho o time que você vai torcer, mas assim, tipo, salvação... depois a gente fala sobre isso. Como é que vocês percebem? É porque assim, para me gerar a salvação de uma pessoa, precisa ser salva. Começa se o pai não é salvo... Se o meu anjinho não é salvo, a sua criança não vai ser. Pode até ser, e né? não vai ser importante. Exatamente, para você jamais vai ser importante. A gente teve algumas experiências, né? Vocês sabem. A gente tão lindamente preparava a atividade para eles levarem para casa. Uma coisa simples, acho que 20 minutos resolvia. E dá trabalho, porque você tem que elaborar, tem que pensar questões, tem que deixar uma atividade que não seja cansativa, né? Uma coisa mais pensada, realmente. E aí a gente fazia 2 atividades, gastava folha, tempo, etc, né? De graça. Para os pais, né? A folha voltava igual. Voltava igual, não né? Voltava ou se as crianças faziam aquelas atividades em que eu fazia, tipo de pintar, para você encontrar, conectar, só fazer aquelas. Isso o paizinho da igreja. Infelizmente. Sangue de Jesus. E aí eu falei uma vez, falei 2 vezes, falei 3 vezes, né? Não era a nossa primeira tentativa. A gente já tinha comprado aquele livrinho maravilhoso. Um livrinho bem bonitinho, pai. Bem bonitinho. Com as atividades, com as perguntas, que era para voltar para casa. Né? E a gente percebeu que a gente tava só perdendo tempo. E dinheiro e esforço, né? Então, o que foi que a gente começou a fazer? Atividade de classe. E a gente percebe que as crianças gostam de fazer. Eu não tenho nenhuma dificuldade. Eu tenho mais dificuldade com as crianças que ainda não sabem ler, escrever direito. Mas até aquelas que estão aprendendo a escrever tudo errado. Mas elas estão fazendo. Elas gostam de fazer. Elas gostam de fazer. Tipo assim, Ou seja, não seria um trabalho para os pais porque é prazeroso para as crianças. Pelo meu ver, pelo que eu presencio na salinha, vocês podem até me ajudar nisso. Eu não percebo, porque eu botava até umas coisas a mais, né? Eles, não, tia, eu não gosto disso aqui não. Negócio de pintar. Quero pintar não, tia, eu quero 10 questões de escrever. Só um minutinho. E aí, paizinho, vocês acham que tá bom assim? Ou vocês acham que precisam trabalhar em torno da salvação dos seus filhos? E aí a Letícia colocou uma situação bem interessante. Se eles não são salvos, logo não se importa com a salvação dos seus filhos. Pergunta, paizinho, você já é salvo? Ótimo momento para aceitar Jesus. Se não é, assista de novo o plano da salvação apresentado. Volte uns minutinhos e receba Jesus. É um plano que é apresentado para a criança, então as crianças entendem. Por certo, os adultos também não terão dificuldade. Então, os pais precisam ser salvos para que eles cuidem da salvação dos seus filhos. Amém? Sim. E aí, eu comecei a fazer até questões maiores, né? Mais
porque eles já estão maiorzinhos, né? 1 ou 2 é que ainda não sabe escrever, a gente tá lá ajudando e tudo. E eu acho lindo essa questão, né, deles gostarem, né? Não é, tipo, pesado pra eles, até porque as crianças da igreja, graças a Deus, são muito inteligentes. E aí teve 1 ou 2 crianças que ficavam reclamando comigo, ficavam chateadas comigo, porque eu não mandava mais atividade. Mas eram crianças que elas faziam por elas mesmas, né? Já eram maiorzinhas e elas faziam. Tem a Sara, né? Que é a Independente líder, dos pais, eles faziam. a Sara, líder do clubinho, né? Lá da igreja, das quarta-feiras. Ela era uma delas, né? Que gostava de fazer. Ela já tinha lido o livrinho das crianças várias e várias vezes. Então, as crianças, elas têm sede de aprender. Agora, a questão é que elas estão numa fase maravilhosa, porque é uma fase que a criança corresponde. Diferentemente, eu lutei muito tempo na célula e era uma luta para os adultos corresponderem, para os adolescentes fazerem as coisas. As crianças já não têm essa questão. Se você der atenção, a criança lhe dá o coração delas. Sim. Né? Isso é maravilhoso. Então, é um terreno muito fértil. É esse momento que os pais mais deveriam insistir e realmente gerar Cristo na criança. Sim. Amém. Então, vamos para nossas considerações finais, né, Michelle? Você gostaria de deixar algum recado, alguma palavra? Como é que você gostaria de concluir essa nossa conversa? Eu queria falar que os pais, eles são os maiores discipuladores dos seus filhos, né? A nossa missão é apresentar Cristo e ser aquele que vai ensinar na salinha, mas a semente, ela tem que ser regada em casa, né? Com os pais, e é importante que os pais, eles tenham esse entendimento que as crianças precisam ser ensinadas todos os dias, como em Deuteronômio fala, né? Andando, caminhando, sentado, dormindo, na hora de dormir. Tem que ser falado, tem que ser inculcado na mente dela aquilo que ele está vendo, que ele está aprendendo. Né? E assim eles vão conseguir pegar os frutos que são os seus filhos diante de Deus, assim como Timóteo, né, que foi desde criança apresentado a palavra de Deus, as Santas Escrituras, e assim ele se tornou um grande homem de Deus. Assim também os filhos, né, dos pais que têm esse entendimento vão ser homens de Deus. A gente não sabe as crianças que a gente tem ministrado, que a gente tem ensinado, mas são grandes homens e mulheres, são missionários, são pastores, são pessoas de grande relevância, né? Então, eu acredito que todo o trabalho que a gente está fazendo, está construindo durante todos esses anos, nós vamos conseguir visualizar os frutos, por mais que no início a gente quer que seja imediato, mas existe um tempo determinado para tudo, para que essa semente ela venha germinar, ela venha florescer, essa árvore venha crescer. Então, a gente tem que continuar, né, inculcando na cabeça deles e com a ajuda dos pais, com certeza, né, os filhos deles vão ser grandes homens e mulheres de Deus, os pais dando destino aos seus filhos, fazendo eles correrem a carreira deles, né? Então, eu acredito que a família ele tem um grande papel na educação dos seus filhos, né, ensinando e amando a palavra, porque os filhos, eles aprendem com o exemplo dos pais. Então, aquilo que ele vê os pais fazendo, eles vão reproduzir, né? Se ele vê o pai orando, ele vai orar. Se ele vê o pai lendo a Bíblia, amando a palavra, ele vai fazer também. Porque é isso que vai ficar na mente dele, a lembrança dele, né? Então, esses momentos devem ser prazerosos, porque às vezes a vida está muito rápida e você quer terceirizar, né? Terceirizar a questão do ensino da palavra aos seus filhos, né? O discipulado, mas você, pai, mãe, é o discipulador dos seus filhos. Nós estamos ajudando, né? Nós estamos auxiliando o seu trabalho. É um suporte. Nós estamos sendo esse suporte e é importante que todos trabalhemos juntos para que as crianças elas venham correr a carreira delas com velocidade. E é isso que a gente deseja. Amém. É tanto que, parando, pai, quando os... Vocês viram que ela começou me chamando de pastor, né? Então ela tava... Não, tô brincando aqui, ó. Ela tava tensa no começo, então pastor, é o seguinte. Aí, com o tempo, ela foi relaxando, né? Amém, e agora pai. Eu virei pai, glória a Deus. É porque tu sabe que quando eu tô na igreja, eu te dou a paz do Senhor. A paz do Senhor, é verdade. Tu sabe? Aqui em casa é oi fofinho. Na igreja é a paz do Senhor. Mas voltando aqui, o que eu queria dizer é que o momento de você realmente investir na criança, no seu filho é agora. Sim. Porque quando a criança está na fase da adolescência, da rebeldia, aí você vai olhar onde foi que eu errei. Sim. Né? Eu digo pra você onde foi que você errou, se você me perguntar.
E é justamente nesse ponto. O investimento é agora. Exatamente. Não que depois... não é, mas você constrói boa parte aqui, né? Na infância. E quando você chega ali na adolescência, é que você vai colher seus frutos, né? Sim. Então agora você pode dizer, não, tá tudo bem, tá tudo show, meu filho é um anjo maravilhoso, né? Meu filho é perfeito, né? E não investe nessa questão de realmente dar a palavra de Deus, né? E quando chega na adolescência, aí vai vir vários problemas, não quero ir pra igreja, agora eu sou emo, essas coisas, né? Ainda tá no tempo emo. E aí, Filipão, quais as considerações finais você gostaria de fazer? Eu gostaria de falar que o coração da criança, ele é de quem chega primeiro. Eita. E, infelizmente, tiramos pelo mundo de hoje, né, o tráfico, a prostituição, eles têm chegado primeiro, porque muitas vezes temos sido negligentes, né? Muitas vezes temos sido negligentes em relação... Não estou falando só os pais, mas nós temos outras crianças, nós temos sobrinho, nós temos vizinhos, nós temos filhos dos nossos vizinhos, nós temos muitas crianças por perto. E o tráfico muitas vezes tem chegado primeiro. E depois nós perguntamos, nossa, por que o mundo está desse jeito? Porque ao invés de nós cuidarmos da base, nós estamos remediando os adultos. Sim. Nós estamos resolvendo o problema dos adultos. Por conta do quê? Por conta que a base não foi cuidada. Por conta que o principal não foi cuidado. Lá em Provérbio 22:6, que fala, ensina a criança o caminho qual deve andar, né? Pois quando estiver velho, não sairá do caminho. Então, o que acontece muitas vezes é isso. É a terceirização do evangelismo, né? De muitas vezes os pais, principalmente, que são os primeiros discipuladores, terceirizar. Tipo assim, o Ministério Infantil vai lá e faz. Não, nós somos a segunda opção. Em primeiro lugar está os pais. Nós estamos ali em segundo plano, né? Para auxiliar com que venha tornar o trabalho dos pais mais fáceis. Então, o que acontece... Essa questão da criança, nós perdemos muitas vezes o adulto por conta que não cuidamos das crianças. Amém. Então, eu gostaria de terminar citando o texto que nós começamos. Mateus, capítulo 18, versículo 6. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma pedra pesada e se lançasse nas profundezas do mar. Então, qualquer que ofender ou fizesse perder uma criança, era melhor que se suicidasse. O juízo, o castigo sobre ele seria menos severo, né? Então, assim, eu quero chamar os pais, né, os paizinhos que estão nos assistindo, estão nos vendo, pega junto com a gente. Investe na salvação dos teus filhos. Você talvez tenha se preocupado com muitas coisas, qual vai ser a profissão do seu filho, está tudo beleza, está tudo certo. Você tem se preocupado com o plano de saúde, está tudo certo, tudo bacana, tudo bem. O que ele vai vestir, o que ele vai calçar, uma série de coisas. Você tem cuidado e é perfeito, isso é realmente o trabalho dos pais, está tudo certo. Mas pode ser que você tenha se esquecido de uma coisa fundamental, que é o seu filho precisa ser salvo. Filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Ser filho de crente não é crentinho, né? Tem um pensamento que diz que Deus não tem neto, Deus só tem filhos. Então, se você é filho de Deus, por tabela, o seu filho também não será filho de Deus, né? Deus não tem neto, Deus só tem filho. Então, seu filho também terá que receber a Jesus como Salvador, para que então a salvação possa operar nele eficazmente. Então, nosso convite, nosso apelo é esse para os pais, esse entendimento de que a criança precisa de salvação, a criança é pecadora, ela nasceu em pecado, e se ela não for salva, ela também está caminhando na direção da perdição eterna e precisa de salvação. Jesus disse, não impeçam as crianças de virem a mim. Qualquer que fizer isso, é melhor que se suicidasse. Então não impeça as crianças, seja o contrário, seja você que vai trazer as crianças a Jesus, para que elas sejam abençoadas, por Jesus. Então muito obrigado pelo seu carinho por você estar nos assistindo, nos vendo, e obrigado pela vida de vocês, por esses momentos maravilhosos, e por vocês terem compartilhado suas vidas, suas experiências, e por vocês estarem envolvidos nesse trabalho tão excelente. Que Deus abençoe vocês. No nome do Senhor. Amém? Amém. Um abraço.